do Rio de Janeiro, mestrado em Biologia Celular e Molecular com ênfase em Farmacologia pela Fundação Oswaldo Cruz e doutorado em Farmacologia e Terapêutica Experimental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É também especialista em Paleopatologia e História das Doenças e em Ciência do Laboratório Clínico pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é professora adjunta da Universidade de Brasília e tem experiência acadêmica na área de farmacologia e fisiologia, atuando principalmente nos temas de diabetes e saúde cardiovascular. Seja bem-vinda mais uma vez, professora, e pode ficar à vontade. Obrigada, Ana. É um prazer sempre estar aqui falando com vocês. Vocês sabem que eu adoro falar. Então, só me dá uma oportunidade que eu aproveito, né? Então, tá. Então, obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigada pela presença de vocês. Então, a ideia é passar uma noção geral de choque circulatório, né? Então, eu preparei uma apresentaçãozinha aqui só para dar uma noção mesmo. E eu conto com a participação de vocês, tá? Então, eu vou puxar aqui, vou compartilhar a tela com vocês para a gente iniciar. Prometo não me estender muito, eu sei que eu falo demais, mas eu vou tentar me controlar. E aí, quem tiver dúvida, por favor, gente, abre o microfone ou Ana fica de olho aí no chat, né? Porque eu não consigo ver quando estiver compartilhando a tela. Pode deixar. Tá bom. E conto com a participação, viu, gente? Vou ir perguntando para vocês, para a gente ir construindo junto o raciocínio aqui. Então, tá aparecendo aí? Tá sim, tá aparecendo. Beleza. Então é o seguinte, gente. O choque é uma condição clínica que tende a ter um desfecho, tende a evoluir para complicações muito graves, inclusive levando ao óbito do paciente, né? Então, é uma condição clínica sistêmica, ou seja, ela perturba o corpo todo, tá? Tem impacto no organismo como um todo. Então, é uma condição que tem origem num problema no sistema cardiovascular, e isso vai se refletir, a gente sabe, o sistema cardiovascular, ele interage com todos os tecidos, né? A gente vai ter sangue chegando em tudo que é parte, e é através do sangue que a gente vai ter a manutenção dos tecidos, né? A manutenção do metabolismo celular. Então, quando existem problemas com o sistema cardiovascular, isso pode ter impacto no corpo como um todo. Então, o choque, geralmente, ele, quando não tratado e controlado, ele pode ocasionar no óbito do indivíduo, e geralmente esse óbito ele é atestado como falência múltipla de órgãos e tecidos, tá? Então, vamos entender um pouquinho disso aqui. Então, preparei uma apresentação, vamos falar de uma forma bem geral, e para poder dar uma ideia, uma noção, né, do que é essa situação. Eu acredito que muitos aqui já viram, já têm uma ideia, mas só para a gente reforçar quem não tem. Esse meu negócio, não sei por quê, deixa rapidinho, gente, que não está passando. Outro dia, pronto. Bom, gente, então é o seguinte. Então, a gente tem como definição do choque, essa definição é a definição do livro do Rubin de patologia, tá? Então, lá consta que o choque é uma situação de grave distúrbio hemodinâmico e metabólico, caracterizado pela incapacidade do sistema circulatório de manter a irrigação sanguínea adequada à microcirculação, com consequente perfusão inadequada de órgãos e tecidos. Então, resumindo, né, isso que eu estava falando para vocês, a gente vai ter um problema na circulação, no fluxo sanguíneo, no corpo todo, e isso vai se refletir lá nos tecidos, né? Porque a gente sabe que através do sistema circulatório que a gente vai ter a entrega do oxigênio e dos outros nutrientes, essencialmente a glicose e tal, mas o oxigênio a gente sabe que é fundamental para o metabolismo celular. Então, qualquer alteração da circulação leva a uma redução da oxigenação de tecido, uma situação que a gente chama de hipóxia. E isso vai perturbar o metabolismo das células, né? E aí altera a função dos tecidos. Bom, então, de forma bem geral aqui, uma fisiopatologia geralzona, e depois a gente vai especificar um pouco mais, a gente pode considerar que o choque ele é um déficit hemodinâmico, né? Por quê? Porque é uma situação clínica que envolve
redução, deficiência do fluxo sanguíneo no organismo, tá? Então, como fisiopatologia, a gente tem o seguinte, ó, a redução da circulação do sangue, né, produz redução da perfusão tecidual, ou seja, a chegada do sangue nos tecidos, o fluxo sanguíneo nos tecidos, que a gente chama de hipoperfusão. Isso leva a uma hipóxia, né, já que não está chegando sangue, não vai estar chegando oxigênio, né, gente? Então, para chegar oxigênio na célula, para ela fazer todo aquele metabolismo, né, principalmente as vias aeróbicas, ciclo de Krebs e depois a cadeia transportadora de elétron, que é a fosforilação oxidativa, a gente precisa de oxigênio, senão só faz via glicolítica e leva também à formação de ácido lático, enfim, vai bagunçar toda lá a situação de hemostasia tecidual, né? Então a gente tem um prejuízo metabólico importante, tá? Sem oxigênio, o metabolismo fica prejudicado. Isso pode levar à morte celular, então vai levar primeiro as células a um sofrimento, elas vão sofrendo lesões e que a gente chama de degenerações, né, que são lesões reversíveis, e depois isso pode ocasionar uma morte por necrose, né? E aí a gente vai ter várias células morrendo em vários locais, então a gente vai ter essa chamada falência múltipla de órgãos e tecidos, tá? Então, basicamente, o choque, no geralzão, é isso aqui. Então, a consequência final é essa falência de órgãos que vai acontecendo. Então, olha só, gente, para a gente compreender bem, né, como que essa situação produz esses impactos, a gente precisa ter muito claro quais são os elementos que compõem, que são importantes para o funcionamento do sistema cardiovascular, né? Porque vão ser justamente falhas desses elementos, ou seja, prejuízo, déficit desses elementos, é que vão promover o choque, tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter de elemento da circulação, gente? Vão ser três. Quais vão ser? Quem? A gente vai ter o seguinte, olha lá. Nosso bonitão lá, né? Coração maravilhoso. Por quê? O coração vai ser o elemento que vai bombear, né, o material que preenche o sistema cardiovascular, que é o sangue. Então, o coração é um elemento fundamental. Falha no coração vai levar a choque, ou seja, redução da chegada do sangue nos tecidos, tá? Então, o choque vai ser isso, essa diminuição do fluxo sanguíneo em diversos tecidos do corpo. Quando a gente tem diminuição do fluxo sanguíneo num tecido específico, a gente não chama de choque, né? Essa situação, quando ela acontece localmente, isoladamente, num ponto, a gente está tendo uma isquemia, tá? O choque, necessariamente, você tem redução de perfusão sistêmica, ou seja, todos os tecidos sofrendo por falta de sangue e, portanto, falta de oxigênio. Então, falha na bomba cardíaca leva a prejuízo circulatório, ou seja, choque, porque a gente vai ter um prejuízo sistêmico, tá? O impacto vai ser sistêmico. Então, coração lindo, maravilhoso. Outro elemento que a gente tem são os vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos vão ser muito importantes, a gente sabe, para manter a pressão do sangue. A pressão sanguínea, gente, ela é a força que impulsiona o sangue dentro do nosso corpo. Então, se a gente tiver alteração dos vasos, a gente vai ter alteração dessa força, tá? Então, é um conjunto, né? Eles trabalham juntos, em cooperação, para manter o sangue circulando. A gente precisa do coração fazendo todo o bombeamento, produzindo a chamada energia cinética no sangue, ou seja, impulsionando esse sangue que vai cair em vasos, que são os nossos dutos, nossos encanamentos, e os vasos, eles precisam manter essa força, né? Então, eles precisam fazer uma certa pressão em cima desse sangue e manter ele com força, né? Então, eu costumo, às vezes, na sala, fazer umas comparações meio esdrúxulas aí, em relação a isso. Eu falo que o coração é como se fosse o treinador, né? Que prepara o sangue e tal, deixa ele nas condições ideais para ele circular, para entrar o quê? Na maratona. Então, pensa que o sangue é o atleta que vai percorrer um circuito enorme. E os vasos sanguíneos vão fazer o quê? Vão manter a moral desse sangue, são os assistentes, vamos dizer assim. Eles vão embora, sabe aquela galera, quando o pessoal faz maratona, fica o pessoal no caminho, né? Dando maior incentivo, entregando água e dando, né, um incentivo moral e psicológico. Vamos embora, isso aí continua, continua. Então, os vasos fazem isso, eles mantêm essa força do sangue apertando
esse sangue porque a gente tem uma motricidade no vaso. Então, quando esse trabalho do vaso ele fica prejudicado de manutenção dessa força que foi lá produzida por todo um trabalho cardíaco super complexo e tal, a gente vai ter também o choque. Esse sangue não vai conseguir chegar em quantidades ideais lá no tecido, ou seja, redução da perfusão tecidual, tá? Então, é um conjunto que a gente tem. Então, ou o coração falhando, ou o vaso falhando. Eles precisam os dois estar trabalhando bem, senão isso leva à deficiência da chegada do sangue lá. Ó, bem bonito o sangue passando aí dentro do vaso sanguíneo. Bom, gente, então vamos lá. O outro elemento que a gente vai ter, né, é o próprio sangue. Se não tiver sangue, não adianta o coração estar funcionando bem, os vasos funcionando bem, não tem sangue dentro, né? Então, o material que preenche o sistema cardiovascular, ele tem que estar presente e em volumes, em quantidades adequadas, tá? Porque senão o coração e os vasos também não vai adiantar estarem bem preparados, funcionando bem, se o atleta que vai percorrer o circuito não está em condições ideais, né, gente? Então a gente vai ter essa tríade fundamental para o bom funcionamento do sistema cardiovascular. Tem como missão principal, né, o objetivo central do sistema é conduzir sangue para os tecidos e assim levar o que? Oxigênio. E quando ele leva oxigênio, ele tira o que? O gás carbônico. Então, permitir que as células do corpo trabalhem. E aí eu sempre, né, brinco falando que o sangue é o iFood, né, do organismo, e o coração e os vasos vão permitir que esse iFood chegue nas casinhas que são as células, né? O coração empurra e os vasos é como se fossem as ruas por onde a gente vai ter esse material percorrendo até chegar lá no tecido onde ele vai ser entregue, tá? No caso, o oxigênio, né, vai ser entregue e ele ainda recolhe o gás carbônico que é o resíduo da célula, né? Entre outros, né, gente? Ele entrega, além do oxigênio, a gente tem a glicose, a gente tem aminoácido, a gente tem todas as moléculas importantes para o funcionamento celular. E a célula produz um monte de resíduo, e quem remove esse resíduo é o sangue. Então, o prejuízo da passagem do sangue lá significa o quê? Não vai chegar a comidinha que a célula precisa e o lixinho que ela produz também não vai ser retirado. Imagina o caos que acontece. Pensa isso na nossa casa. Se a gente fica com a despensa vazia e o portão cheio de lixo e o lixeiro não passa, né? Um caos absoluto. A gente vai ter sofrimento, a gente vai sofrer. As células sofrem também, tá? Então a gente precisa ter esses três, o coração e vasos funcionando bem e o volume de sangue em quantidade adequada também. Tá? Então, é essa tríade. Vamos ter isso em mente para a gente entender como que o choque é classificado, tá? Em diferentes tipos, de acordo com problemas nesses três componentes aí. Tá bom, gente? Por enquanto, tudo bem? Tudo bem. Então tá, vamos lá. Então, quais são os tipos de choque que a gente vai ter? Então, é o seguinte, a gente classifica eles de acordo com a origem, com o problema, né? Onde é que está falhando? Então, quando o problema é no coração, o coração está com algum problema, que não está bombeando sangue direito e tudo, a gente chama de choque cardiogênico. Ó, cardio, coração, gênico, gênese, origem, né? Então, é um choque que tem origem no coração. A pessoa está com algum problema, alguma doença cardíaca, que está dificultando o trabalho do coração. E aí a gente não está tendo esse sangue sendo impulsionado como deveria, tá? Nem em quantidade, nem em força. E aí a gente vai ter problema, como a gente viu. Então aí o elemento coração está prejudicado, né? Por alguma razão. Tá? E esse coração, mostrando, por exemplo, aqui essa parte mais roxinha aqui, uma área de infarto. Então, uma lesão produzida por uma obstrução de coronária levou uma lesão nessa região. Tá? E aí é uma das causas de choque cardiogênico é o infarto agudo do miocárdio, a gente vai falar. Bom, vou passar então todos, e aí depois a gente vai falar de cada um. O outro tipo de choque que a gente tem, gente, é o chamado choque obstrutivo. E aí o que acontece? Na literatura, em algumas, né, mais antigas, você vai ter esse choque obstrutivo, ele sendo classificado dentro do choque cardiogênico. Mas hoje em dia ele já é classificado de maneira separada. O choque obstrutivo, você vai ter problema com o trabalho cardíaco também. Então, ele mexe com o coração, tá? Atrapalha o funcionamento do coração. Então, aqui uma imagem de raio-x que mostra uma situação que a gente tem de pneumotórax hipertensivo, tá? Então, a gente vê os vasos mais dilatados e tal, você está tendo problemas aí com a pressão intratorácica.
tá? Produzida por uma lesão da caixa torácica, né? Por um trauma e tal. Então, a gente vai falar, vou comentar com vocês as principais causas, essa é uma, tá? Esse pneumotórax hipertensivo, que mexe com o coração. Então, ele produz alterações cardíacas não diretamente, não é o coração com problema, é alguma coisa que está atrapalhando o trabalho do coração, tá? Fora do coração. Está prejudicando a chegada do sangue nele. Bom, o outro que a gente vai ter, que é o mais conhecido, né, e o que acontece com mais frequência também, é o choque hipovolêmico. Tá? O choque hipovolêmico vai mexer com o quê? Com o volume de sangue, né? Então, é a tríade, lembra? Então, esses dois vai mexer com o coração, esse aqui mexe com o volume. Então, uma das principais causas de choque hipovolêmico é a hemorragia, né? E a gente vai ter outras, qualquer perda de volume do organismo, seja através de rompimento vascular, seja através de sudorese excessiva, seja por diarreia, seja por uma produção de urina exagerada, uma poliúria, seja por vômito, qualquer saída de líquido do organismo pode produzir um choque hipovolêmico, tá? Porque a gente tem uma dinâmica de troca de fluidos dentro do nosso corpo entre sangue, né, tecido e célula, os três espaços. E aí, quando a gente tem uma perda de algum desses locais, a gente tem mobilização, principalmente do líquido que está no compartimento vascular para um outro espaço. Então, isso produz redução do volume sanguíneo. A gente vai ver como é que é. E o outro choque que a gente tem é o distributivo, ou seja, o nome já diz, né, que está associado com a distribuição do sangue, que a gente vai ter redução. Então, nesse choque, quem distribui o sangue são os vasos sanguíneos, né, gente? Então, nesse choque, a gente tem alteração importante do estado do tônus vascular, né? Então, geralmente ocorre perda de tônus vascular, a gente tem vasodilatação que leva a uma diminuição da distribuição desse sangue, tá? Uma vasodilatação sistêmica, né? Principalmente nos maiores vasos sanguíneos. Isso vai ter redução da chegada do sangue lá no tecido, porque a gente vai ter redução de pressão arterial e a gente vai ter redução do sangue também chegando no coração. Então, indiretamente, ele vai impactar aqui também na função cardíaca. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho do choque cardiogênico aqui, ó. Então é o seguinte, o choque cardiogênico é uma falha, ele representa uma falha da bomba cardíaca, né? E aí o que vai acontecer? Então eu fiz um esqueminha aqui sobre a fisiopatologia. Essa setinha aqui embaixo ficou até solta, eu não amarrei ela na história, mas vai fazer sentido no final. Então é o seguinte, quando essa bomba cardíaca falha, né, quer dizer, ela tem problemas de funcionamento, a gente vai ter uma redução da contratilidade cardíaca, ou seja, uma redução da força de bombeamento do coração, que a gente chama de inotropismo. Então, isso produz inotropismo negativo. Bom, e aí o que vai acontecer? Esse inotropismo negativo vai favorecer um acúmulo de sangue dentro do ventrículo, tá? Significa o quê? Se o coração está bombeando de maneira ineficiente, você vai ter menos sangue saindo e, portanto, mais sangue sobrando dentro das câmaras ventriculares. Ele vai esvaziar menos. E aquele volume que sobra, né, que eu brinco com o pessoal, é o volume que sobra VS, mas é o volume sistólico final, ele vai ficar maior, porque vai sobrar mais. O coração está bombeando pouco, né? Então vai ficar mais sangue retido dentro dos espaços ventriculares. Isso acontece muito, é mais frequente do lado esquerdo, né, no ventrículo esquerdo, que vai ter o impacto no choque propriamente. E aí o que acontece? Né, porque o ventrículo esquerdo, você sabe, ele joga sangue para o corpo inteiro, né, através da artéria aorta e tudo. Então, é quando tem falha, principalmente na porção ventricular esquerda, é que a gente tem um choque cardiogênico acontecendo. Esse aumento do VSF, que é esse volume sistólico, né, que é o volume que sobra, ele vai manter as pressões ventriculares elevadas. Quer dizer, vai ter sempre muito sangue lá dentro e a parede ventricular vai estar sempre tensionada, porque o ventrículo vai estar sempre cheio. E aí a gente chama aquelas pressões, né, do ventrículo durante a diástole de pré-carga e durante a sístole de pós-carga. Então a gente tem um aumento dessas pressões. Bom, gente, se sobra mais sangue, né, lá dentro, significa que está saindo menos, ou seja, a fração de ejeção, que é aquele volume que sai, muita gente chama de débito sistólico ou volume sistólico, ele vai diminuir. Pensa, o coração tem que jogar o sangue para o sistema arterial. Se ele está bombeando mais fraquinho,
ele vai jogar menos sangue para o sistema arterial e vai sobrar mais sangue dentro dele. Então, eu tenho a redução da fração de ejeção, tá? FE, fração de ejeção, e o aumento do volume sistólico final. Vai sobrar mais sangue dentro do coração, né? Quer dizer, isso já representa por si só uma sobrecarga cardíaca, tá? Vou ter um coração que vai estar se esforçando, só que ele está com pouca força, e ele vai ficar sob uma pressão danada, porque ele vai ter muito sangue para jogar para frente e ele não vai conseguir. Esse sangue vai ficar acumulado dentro dele, tá? Ele vai jogar muito pouco. Então, se sai pouco sangue, se a gente tem diminuição da fração de ejeção, a gente vai ter uma redução do débito cardíaco, já que o débito cardíaco é aquele volume de sangue bombeado por minuto, né? A fração de ejeção é o volume bombeado em uma sístole, em um batimento cardíaco, tá? Então, a gente sabe que o débito cardíaco ele vai ser determinado, um dos determinantes é a fração de ejeção e o outro é a frequência cardíaca. E aí, geralmente, a frequência cardíaca ela vai depois aumentar para tentar compensar, né? Já que tem pouco volume, tendo jogado para frente, o coração aumenta o ritmo de batimento, vai aumentar o número de batimentos. Eu sempre falo que a frequência é o elemento compensatório. Isso vale tanto para o sistema cardiovascular quanto para o sistema respiratório. Sempre a compensação é em cima da frequência, né? Quando tem baixo volume. E aí, o que acontece? Com a redução do débito, a gente tende a ter uma redução de PA. Mas uma coisa importante, a redução da pressão arterial no choque, ela vai acontecer só quando a gente já está no estágio mais avançado. Nos estágios iniciais, a pressão não tende a baixar muito. Ela vai baixar, mas a gente vai ter compensação que vai segurar essa pressão num nível normal, tá? Então, o que vai acontecer? A pressão baixa, a gente vai ter hipoperfusão, que é a diminuição da chegada do sangue nos tecidos, né? Então, falando de novo, essa pressão inicialmente ela baixa mais pouco, discretamente. Mas isso já é suficiente para diminuir a chegada de sangue nos tecidos. E aí a gente vai ter o quê, gente? Hipóxia, ou seja, baixo oxigênio, né? Que vai levar a perturbação do metabolismo celular e isso vai produzir lesões teciduais. As células vão começar a entrar em sofrimento. Tem células que morrem mais rápido, outras morrem mais devagar. As células do sistema nervoso central, geralmente, são os neurônios, são os primeiros a sentir, porque eles são mais sensíveis à hipóxia, tá? Então, eles tendem a ter uma resistência à hipóxia muito baixa, né? Um neurônio que tem uma resistência maior à hipóxia é em torno de 15 minutos. A gente tem neurônio que em 3 minutos ele já começa a entrar em processo de morte, tá? Em lesão celular irreversível. E se for no coração, essa hipoperfusão, e vai ser no coração, vai ser no corpo inteiro. Então, no coração, isso pode predispor o quê? Ao desenvolvimento do infarto agudo do miocárdio. Então, pensa, gente, se esse choque cardiogênico ele foi produzido por um infarto, esse infarto ele vai gerar novos pontos de infarto, olha só. Ele começa local, né, um ponto, um ramo de coronário obstruído vai lesionar uma região específica do órgão. E aí isso vai reduzir a atividade, vai levar esse processo todo que a gente está vendo aqui, para diminuir essa atividade cardíaca, a função cardíaca prejudicada e tudo, e isso vai prejudicar todo o resto do coração, porque a gente vai ter redução da perfusão tecidual no corpo inteiro, inclusive no próprio coração, né? Eu vou ter isso tudo acontecendo no nível de coronária. E aí esse infarto vai começar a se multiplicar no próprio órgão, a gente vai ter várias regiões de infarto, o que vai aumentar ainda mais o quê? O choque cardiogênico. Então vai sendo numa progressão, né? Vai retroalimentando. Bom, gente, essa diminuição da pressão arterial, inicialmente leve, né, ela já vai ser suficiente para produzir ativação do sistema de compensação, que vai ser principalmente mediado pelo sistema nervoso autônomo simpático, ou seja, envolvendo noradrenalina e também adrenalina, né? Além disso, essa hipoperfusão tecidual, quando a gente pensa que ela está acontecendo principalmente em nível renal, no rim, quando a gente tem baixo fluxo sanguíneo, isso vai levar à ativação daquele sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Então, vão ser 2 sistemas de compensação que o corpo vai acionar para tentar reverter essa situação. Mas o que a gente vê sempre é o quê? Os sistemas de compensação, eles tendem a piorar o quadro, tá? Eles vão tentar manter o sujeito vivo, mas isso tende a agravar ainda mais, né? Vai para uma evolução que vai piorando cada vez mais. Então, no sistema nervoso autônomo simpático, a gente sabe que a gente vai ter liberação de noradrenalina,
e a noradrenalina, ela produz vasoconstrição através de receptor alfa-1. Então, a gente tem um aumento da resistência vascular periférica, tá? Além disso, a angiotensina do sistema renina-angiotensina-aldosterona, esse primeiro A aqui que se refere à angiotensina, também é vasoconstritor, ou seja, aumenta a resistência vascular periférica. Esse aumento de resistência vascular periférica, gente, vai aumentar ainda mais a pré-carga. Por quê? Eu vou ter esse aumento de resistência vascular periférica se refletindo nas veias, tá? E isso vai aumentar o quê? Retorno venoso, aumentando o fluxo sanguíneo em direção ao coração. Então, aumenta mais essa pré-carga, quer dizer, eu vou encher mais o coração. Lembrando, a pré-carga é a pressão que o ventrículo sofre durante a diástole, né? Que a parede se distende pelo volume sanguíneo, né? E aí o aumento da resistência produz aumento de retorno que vai aumentar a pré-carga. E vai aumentar também a pós-carga. Por quê? Porque quando eu tenho esse aumento de resistência acontecendo nas artérias, isso produz aumento de pós-carga. Oi, Ana. Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que não, acho que era só o microfone que estava ligado. Tá tranquilo então? Tá. Beleza, então. Bom, então a gente vai agravar. O coração ele já está numa sobrecarga, né, com as duas pressões aumentadas, pré-carga e pós-carga ventriculares. E aí o sistema de compensação alimenta isso ainda mais, tá? Bom, o que a gente vai ter além disso? Olha só. A angiotensina, então, ela contribui com o aumento de resistência. A aldosterona, ela vai produzir retenção hídrica, porque a aldosterona ela aumenta a reabsorção de sódio no rim. Quer dizer, ela retém sódio, né? O sódio que cai no filtrado glomerular e tal, a aldosterona, ela aumenta essa reabsorção de sódio. E o sódio, vocês sabem, ele produz retenção de água no organismo, tá? Então, a gente sofre, nessa situação, o indivíduo vai sofrer uma retenção hídrica, né? Por quê? Porque o corpo vai buscar meios de tentar aumentar a pressão arterial, para aumentar o fluxo sanguíneo. A ideia é essa, é reverter essa hipoperfusão aqui. Então, retém líquido para tentar aumentar o volume, né? A ideia é essa. Só que essa retenção hídrica, a gente sabe, vai aumentar retorno venoso também, e também vai produzir aumento na pré-carga. Quer dizer, o coração vai sofrer ainda mais, né? Vai ser exigido ainda mais, ele vai se encher mais e não está conseguindo jogar isso para frente porque ele está com problema. Ele está com problema no funcionamento. Tem alguma coisa que está prejudicando o funcionamento dele. E a gente vai ver o que pode ser, as opções, né? As causas, as possíveis situações que podem produzir essa falha. E aí o que acontece, gente? Essa retenção hídrica, né? Se a gente segura mais água, a gente produz menos urina. Então a gente tem redução do volume urinário, tá? Que já vai ser provocada por essa hipoperfusão, né, renal, já leva oligúria, então a gente retém mais água no organismo para tentar fazer o quê? Aumentar o fluxo sanguíneo, aumentar o volume, né? Então, esse é um sinal clínico, a redução do volume de urina, tá? Além disso, esse mecanismo aqui está mais completo, porque depois a gente vai ver, a gente vai meio que repetir de forma mais resumida, tá? Aqui só para pegar a ideia geral, assim. Além disso, gente, esse inotropismo negativo, ele também produz congestão venosa, tá? Por quê? Vamos pensar aqui. Se eu estou com esse coração bombeando menos sangue, quer dizer, ele vai estar transferindo menos sangue para o sistema arterial, né? Que está provocando todas essas alterações que a gente está falando aqui. Ao mesmo tempo, se ele não está jogando para o sistema arterial, significa que no sistema venoso esse sangue está acumulando. Porque a gente sabe, as veias transferem o sangue para o coração e o coração joga para as artérias, né? Então, a gente vai ter esse sangue acumulado dentro das veias. E aí, o que vai acontecer? Se a gente pensar em ventrículo esquerdo, o sangue que chega no ventrículo esquerdo, ele é proveniente das veias pulmonares. Então, essa congestão venosa vai ocorrer nas veias pulmonares. Se a gente fosse pensar em ventrículo direito, essa congestão venosa, ela aconteceria nas veias cava, né? Mas o que produz o choque é principalmente o problema no ventrículo esquerdo, como eu falei para vocês, porque é o que vai levar esse sangue para o sistema arterial, né? Que distribui para o corpo todo. E aí o que vai acontecer, gente? Essa congestão venosa
vai produzir, né? Se eu tenho um acúmulo, pensa, congestionou às vezes estão congestas, né? Que nem quando você tem um congestionamento de veículos, então você tem um acúmulo de veículo numa rua. Então, na vez, você tem um acúmulo de sangue, porque o coração não está jogando para frente no mesmo ritmo, né? De acordo com a chegada. Então, a veia vai ficando acumulada. Da mesma forma que vai acumular nos ventrículos, como a gente falou, a gente vai ter acúmulo nas veias também. Esse congestionamento ele vai se refletindo para trás, né, do coração. Então, vai do ventrículo, vai ser retrógrado, veias e assim vai. A gente vai ter um aumento da pressão venosa central, tá? Principalmente, como eu falei, no ventrículo esquerdo, vão ser das veias pulmonares. E aí, o que vai acontecer com esse aumento da pressão venosa central? Isso vai se refletir para trás. Então, a gente vai ter, então, esse PVC, pressão venosa central, tá? Esse PCP é pressão capilar. Então, a gente vai ter também isso sendo refletido, então vamos pensando, voltando, então veias grandes, médias, pequenas, capilar, né? E aí lá no capilar a gente também vai ter um aumento da pressão. E se a gente pensa no caso do ventrículo esquerdo, como a gente está falando, a gente vai ter esse reflexo lá no capilar pulmonar, no capilar do alvéolo. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter um aumento de pressão, que geralmente lá a pressão é super baixa, porque não interessa passar líquido, a gente só quer que passem as moléculas gasosas. Nessa situação, a gente vai ter extravasamento de líquido, ou seja, edema. No caso, edema pulmonar, tá? Então, vai ser também um sinal clínico. E isso vai produzir alterações respiratórias, né? O indivíduo vai manifestar alteração de ventilação por conta desse tecido pulmonar edemaciado, onde a gente vai ter redução da difusão das moléculas e tudo, e aí ele vai apresentar como compensação aumento da frequência respiratória, tá? Então, vai ser um sinal clínico importante também. Bom, gente, essa hipóxia tecidual, né? Se eu tenho hipoperfusão tecidual, eu vou ter redução da chegada do oxigênio e, ao mesmo tempo, vou ter aumento do gás carbônico, acúmulo do gás carbônico, e leva a uma situação que a gente chama de cianose, tá? A pele vai ficando mais azulada e tal, né? Em vários pontos do corpo, a gente vai ter uma cianose bem abrangente. Então, é um outro sinal clínico. Então, aqui botei só alguns para a gente começar a destrinchar, e a gente vai falando dos outros choques. No final, eu fiz uma tabela para a gente comparar os diferentes sinais que a gente tem nos diferentes tipos de choque, tá? Sinais clínicos. Bom, então, em termos de etiologia, ou seja, de causa, o que a gente vai ter? Como causa, o que pode produzir essa falha da bomba, né, cardíaca? Então, a gente tem um infarto agudo do miocárdio, é a principal causa, gente. Eu até pesquisei hoje para ver os dados mais recentes, em torno de 75% dos casos, né, dos choques cardiogênicos são produzidos por infarto agudo do miocárdio, tá? Então, a principal causa de choque cardiogênico é o infarto, que entra nesse looping terrível, porque ele vai produzindo mais infarto, né, como eu falei para vocês. O outro é insuficiência cardíaca congestiva, tá? Essencialmente de ventrículo esquerdo. Ventrículo direito, a gente vai ter problemas e tudo, mas não necessariamente levar ao choque, porque o ventrículo direito, a gente sabe, ele recebe sangue do corpo todo e joga para o tecido pulmonar. Então, ele vai produzir problemas no tecido pulmonar e problemas nas veias sistêmicas do corpo. O indivíduo tem edema, principalmente membro inferior e tal. Então, insuficiência cardíaca congestiva, principalmente esquerda. Miocardites, então, né, problemas de infecção do músculo cardíaco e tal, também podem levar a essa falha da bomba. E valvulopatias, quer dizer, alterações estruturais das válvulas cardíacas, tá? Estenoses, alterações, rompimento de cordões tendíneos, enfim, pode produzir também esse choque cardiogênico. Bom? Então, essa foi a fisiopatologia do choque cardiogênico. Vamos falar um pouquinho do obstrutivo. Agora, nesses, a gente fala de uma forma mais resumida, porque a gente já viu, essencialmente, né, uma fisiopatologia mais completa e os outros, mais ou menos, que vão repetir um padrão, principalmente o obstrutivo. Porque o obstrutivo, como eu falei para vocês, ele vai produzir falha no coração, ele vai atrapalhar, não vai ser o coração falhando, né, como no cardiogênico, mas vai ser um elemento que vai prejudicar o trabalho do coração. Tá? Indiretamente, né? Vamos dizer assim, não tá, é externo ao coração. Então, o que a gente vai ter, gente, como fisiopatologia aqui? E as minhas setas ficaram tudo fora de lugar, olha que tristeza. Bom, então olha só, essencialmente a gente vai ter redução do débito cardíaco, tá? Isso vai ser ocasionado
por uma falha na chegada do sangue no coração. Então, a gente vai ter problema da chegada, ou seja, do retorno do sangue ao coração, que vai reduzir o débito cardíaco. Isso vai produzir, a gente já viu, hipoperfusão. Débito cardíaco é volume de sangue bombeado. Se eu tenho menos volume de sangue sendo bombeado, menos sangue chega no tecido. E a gente vai ter a lesão tecidual. Então, quais são os agentes etiológicos, as causas que a gente pode ter aí? Ó? Uma delas é o tamponamento cardíaco. O que vai ser o tamponamento cardíaco, gente? É quando a gente tem uma força externa, isso vai ser causada principalmente por problemas relacionados ao pericárdio, um hemopericárdico, uma hemorragia no pericárdio, um derrame, que seria o derrame pericárdico, né? Uma alteração aqui que leva a um aumento do volume desse espaço pericárdico, né? Então, vocês sabem que a gente tem em volta do coração uma membrana que reveste externamente, chamada pericárdio, e ela é dupla, né? A gente tem um visceral, que é uma membrana grudada no órgão, e uma outra parietal, e entre as duas membranas a gente tem líquido. Se a gente tem esse líquido, é importante para diminuir o contato do coração com as outras vísceras que estão em volta, né? Se a gente tem um aumento desse volume desse líquido, a gente vai produzir um aumento de pressão externa aqui no coração. Então, a gente não tem o coração lesionado propriamente, como no choque cardiogênico. A gente tem uma alteração de pressão externa que vai levar ao chamado tamponamento, ou seja, o coração ele vai sofrer uma pressão do lado de fora e ele vai ter dificuldade de se distender, tá? Então, pericardite, por exemplo, que são inflamações de pericárdio, também pode levar a um aumento desse volume externo. Então, a gente vai ter redução da chamada complacência cardíaca, ou seja, esse coração não vai conseguir se distender o suficiente durante a diástole, então ele não vai conseguir se encher de maneira eficiente. E aí, como ele não se enche muito, na hora que ele for fazer a sístole, a contração, ele também vai jogar pouco volume de sangue para frente, tá? Então, essa é uma das causas. A outra, eu peguei três principais aqui. É o pneumotórax hipertensivo, que foi aquela imagem que eu mostrei para vocês. Né? O pneumotórax vai acontecer quando existe ar entrando no espaço torácico, e a gente sabe que esse espaço, ele geralmente tem pressões negativas. Essa pressão negativa é muito importante para que tenha, principalmente a distensão do tecido pulmonar, né? A complacência pulmonar depende dessa pressão intratorácica negativa. E aí, quando existe um rompimento da cavidade torácica, da parede torácica, a gente tem o ar de fora entrando. E esse ar atmosférico, ele tem pressão maior. Então, quando ele entra, né, essa infiltração, vamos dizer, de ar, você vai ter um aumento da pressão intratorácica. Tá? Por isso que a gente chama de pneumotórax hipertensivo. Nem todos são hipertensivos, né? Para acontecer isso é quando o dano é muito grande mesmo. Você tem um grande volume de ar entrando. E aí isso produz o colabamento do pulmão, o pulmão ele é esmagado, e vai prejudicar também o retorno venoso. Por quê, gente? O sangue circula sempre sendo orientado por um gradiente de pressão, ou seja, do ponto de maior pressão para o de menor. Então, no espaço torácico, que é onde é o ponto de chegada do sangue através do sistema venoso, a gente tem essa pressão negativa que vai facilitar muito esse sangue a chegar. Né? Então, ele está vindo, circulando, saiu por artéria, circulou por tudo que é canto, veio capilar e tal, voltando por veia, sistema venoso. Vem naquela luta toda, né? Sistema venoso é tudo mais difícil, a volta é mais complicada, menos força, tá, né, voltando para aquele órgão que produziu a força, que nem a maratona, ele está chegando na reta final. E aí essa pressão negativa do espaço torácico vai ser uma grande aliada para esse retorno, porque vai dar aquela sugada, né? Vocês sabem que a pressão negativa, ela suga. Então é como se a veia cava, principalmente inferior, que está vindo com sangue de baixo, subindo, né, contra a gravidade, a gente vai ter o espaço torácico com essa pressão negativa sugando, como se a veia cava inferior fosse um canudo puxando esse sangue para cima. E aí, nessa situação, a gente vai ter essa pressão ficando maior, e aí o sangue não vai subir de jeito nenhum, né? A gente perde o gradiente de pressão. E aí a gente tem redução do retorno venoso, ou seja, vai chegar menos sangue no coração, a gente vai ter um menor débito, tá? Isso vai prejudicar a força de contração, e aí a gente vai ter um débito reduzido. E o outro é o TEP maciço. Vocês sabem o que é TEP, gente? Tromboembolismo pulmonar. Então, uma tromboembolia pulmonar maciça, ou seja, de grande espectro, pode produzir também o choque obstrutivo, tá?
Nessa situação, a gente vai ter os trombos são produzidos, vocês sabem, principalmente aqui nas veias, né? São êmbolos venosos, trombos venosos, e aí isso a gente vai ter esses trombos muitas vezes se deslocando do ponto onde ele foi formado e subindo, caindo no coração, e o coração a gente sabe, vai receber esse sangue das veias cava, aqui mostrando veia cava inferior, ó, ele vai entrar, aí ele vai circulando numa boa, porque os espaços são grandes, né? E ele vai ser direcionado para o pulmão, porque o sangue que veio do corpo todo vai para o coração, para o lado direito, e o lado direito joga esse sangue para o tecido pulmonar. E aí o que vai acontecer, gente? A gente sabe que o sangue vai para o tecido pulmonar e depois ele volta para o coração. Volta através do quê? Do lado esquerdo. Então, se eu tenho obstruções no tecido pulmonar, na circulação sanguínea pulmonar, eu vou ter menos sangue voltando para o coração, né? Porque eu vou ter vários pontos de obstrução e esse sangue vai ficando retido no pulmão e vai produzindo edema pulmonar e tal. Então, eu vou ter menos sangue voltando, o retorno venoso pulmão, coração, através de veia pulmonar, vai ficar reduzido. E isso vai levar, então, à diminuição do enchimento, diminuição de força, diminuição do débito, tá? Então, também retorno venoso, ó. Nos dois casos, a gente tem diminuição do retorno venoso. Da obstrução ao débito cardíaco. Então, o choque obstrutivo, essas etiologias que estão aqui, uma outra que produz também hipertensão pulmonar, também é uma outra etiologia que produz choque obstrutivo, quando você tem aumento das pressões das artérias pulmonares, tá? Porque também a gente vai ter essa pressão se refletindo em capilares, isso vai produzir edema e você vai ter menos sangue depois retornando. Então, geralmente, você tem essa correlação. Então, são elementos que produzem redução do débito cardíaco, tá? Diminuem a chegada de sangue no coração. Aqui no caso do tamponamento, ele não diminui a chegada, mas ele vai diminuir, quer dizer, vai diminuir a chegada porque ele vai se encher menos, já que ele está submetido a uma grande pressão, né? As veias vão até conduzir, o retorno venoso vai estar ok, mas o coração ele não vai conseguir se expandir para receber esse sangue. Bom, gente, o outro tipo de choque que a gente vai ter, então são 4, né, que a gente está vendo aqui. É o choque distributivo. Então, os dois primeiros, cardiogênico e obstrutivo, coração, né, o coração que é afetado. No distributivo, como eu falei para vocês, a gente vai ter os vasos sanguíneos, é a distribuição do sangue que está com problema, ou seja, vaso sanguíneo, tá? Então, como fisiopatologia, a gente vai ter o seguinte: o principal evento desse choque é a vasodilatação sistêmica, ou seja, eu tenho perda de tônus vascular. Geralmente os vasos sanguíneos, gente, principalmente as artérias, elas estão sempre, as veias também, mas as artérias principalmente porque elas têm mais músculo, elas estão sempre levemente retraídas, tá? A gente sempre tem uma leve contração na parede. Elas nunca ficam completamente relaxadas. Isso é importante porque essa leve contração das artérias, principalmente, e também das veias, né, vai ser aquele incentivo que eu falei para vocês para manter o sangue circulando, né? Então, o coração produz a pressão, a energia cinética, joga esse sangue, empurra ele, e os vasos sanguíneos dão um apertãozinho nele para manter esse sangue circulando. Então, se eu perco essa força da parede vascular, ou seja, se eu tenho essa parede totalmente relaxada, que é o que vai produzir a vasodilatação, né? Esse sangue ele vai deixar de ser comprimido, ou seja, de sofrer essa pressãozinha que a parede produz. E aí ele vai circular mais devagar, tá? Eu vou ter uma redução dessa circulação. Então, vasodilatação sistêmica, o choque necessariamente é. A gente sabe que a vasodilatação local ela é positiva em termos metabólicos e tudo, mas aqui a gente tem que pensar nos grandes circuitos, tá? Nos grandes vasos e tal, médios. A gente está falando de uma vasodilatação generalizada. E aí o que vai acontecer? Eu tenho redução da resistência vascular sistêmica. Então é isso que eu estou falando para vocês. É o sistema todo com resistência reduzida, tá? Porque isso, em termos de regulação local, acontece e é ótimo, né? Você tem até aumento do fluxo sanguíneo local, quando você tem vasodilatação num determinado tecido. Mas quando é sistêmico, assim, a gente vai ter uma queda da resistência total e a gente vai ter queda da impulsão desse sangue. Então vai chegar menos sangue lá na ponta, lá no capilar. Então essa queda da resistência vascular, então aqui RVS, resistência vascular sistêmica, a gente chama isso de vasoplegia, tá? Essa situação. Então choque distributivo é um choque vasoplégico. E aí o que acontece, gente? Isso leva à redução de pressão arterial, tá?
e aí a gente também vai ter, né, redução do retorno venoso. Então, a vasodilatação arterial produz redução da pressão arterial. A vasodilatação venosa vai diminuir o retorno venoso, né? Porque a vasoconstrição venosa é que nem apertar a mangueira de jardim, a água esguicha longe. Nas veias, a mesma coisa. Quando ela sofre um apertãozinho na parede, músculos esqueléticos fazem muito bem isso, principalmente membro inferior, a gente tem esse sangue sendo impulsionado mais rápido, né? E chegando mais no coração. Então, se eu tenho redução do retorno venoso, eu vou ter redução do quê? Do débito cardíaco. Tá vendo? O débito cardíaco é um elemento central, né? Aqui indiretamente, tá, gente? Através de alteração vascular vai impactar no débito. E aí, claro, diminui o débito, tendo a ter redução de pressão. Lembrando que essa redução de pressão, como eu falei para vocês, ela inicialmente é compensada. Então, quando a pessoa está começando o choque, geralmente ela não apresenta alteração de pressão, tá? Porque essa pressão tá ativando, a gente tem sistemas de compensação que vão manter essa pressão, como a gente falou, principalmente o sistema nervoso autônomo simpático, vai manter essa pressão mais elevada, né? O sistema renina já tem aldosterona e tudo. E é isso, vai levar a hipoperfusão, né, que a gente já viu, e lesão tecidual, tá? Que é aquele elemento comum de todos os choques, vai ser isso. O choque é caracterizado por isso. O que muda é o caminho para chegar nesse final aí, né? A gente pode ter caminhos diferentes de acordo com a origem, né, com a causa. Essa redução de PA, então, ela ativa o sistema de compensação simpático, né, que a gente já sabe, que vai aumentar principalmente a frequência cardíaca. Por quê, gente? No choque cardiogênico e no obstrutivo, a compensação produz aumento da resistência vascular, como a gente falou. Aqui não tem como ter esse efeito, porque os vasos estão sob efeito de uma outra coisa que está mantendo eles relaxados. Então, por mais que ative os nervos, né, aqueles vasomotores que chegam nos vasos e tudo, e vai ter liberação de noradrenalina, essa nora não vai conseguir produzir efeito vasoconstritor, porque esse vaso está sob efeito de uma coisa mais poderosa que está produzindo vasodilatação. Então, ela não vai conseguir antagonizar. Então, o que resta nos choques distributivos como compensação é o aumento da frequência cardíaca, tá? Que vai subir bem. Então, é um importante sinal clínico. Ela sobe até antes, quando está com a frequência alta, e a pressão vai estar normal, porque a frequência alta que está mantendo essa pressão normal. Tá? A compensação mantém a pressão. E depois, com a evolução, se nada for feito, a gente vai tendo queda acentuada da pressão. Bom, gente, por quê? Né? Porque a gente vai tendo falha da bomba também, né? Já que aí, por perfusão, lembra, vai acontecer também no coração. Então, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir manter essa frequência, tá? Hipoperfusão generalizada. Então, dentro do choque distributivo, a gente vai ter. Vocês estão me ouvindo? Agora Estão me sim. ouvindo? Sim. Onde é que eu parei? Acho que meu fone acabou Agora, aí começou agora o choque anafilático. Tá. Meu fone, eu acho que deu uma desconectada que ele me falou aqui. Você só falou, tem 3 tipos, aí vai Tá. começar. Beleza. A mulher falou bem no meu ouvido aqui, ó, no connection. Falei, pronto. Bom, gente, então é o seguinte. A gente vai ter 3 tipos de choque. Então, o distributivo, né? Que produzem o quê? Vasodilatação. Então, um deles é o choque anafilático, que é aquele produzido por uma super, mega, ultra reação alérgica, né? Onde o indivíduo que tem alergia a alguma coisa, a picada de inseto, enfim, a um medicamento, e isso vai produzir ativação maciça de mastócitos no organismo. Olha lá, o mastócito lindão, liberando um monte de histamina. Eu sou apaixonada por essa célula porque eu estudei bastante ela no meu mestrado e doutorado. E aí você tem essa histamina sendo liberada e fazendo efeito o quê? Vasodilatador. A histamina, ela tem receptores na túnica média dos vasos sanguíneos e é um potente vasodilatador. Por isso que, geralmente, quando a gente tem uma reação alérgica, por exemplo, cutânea, né, ou em qualquer outra parte, você tem logo o edema, né, porque essa histamina, além de fazer vasodilatação, ela também faz aumento de permeabilidade vascular, enfim. Então, quando ela é liberada maciçamente no organismo, ela vai produzir vasodilatação sistêmica. Quando é uma alergia local, vai ser só naquele localzinho, então isso não vai produzir choque anafilático, né, gente? É só quando você tem uma liberação maciça. Então, quando o indivíduo entra em contato com grandes quantidades de alergeno, né? Por exemplo, um medicamento
que a pessoa tem alergia a uma penicilina, uma sulfonamida, pode produzir um choque anafilático, tá? A pessoa sofre um ataque por um enxame de inseto, enfim. Então vai ser por aí. Ou um alimento até, né? Também pode produzir. Choque séptico. O segundo choque distributivo. Então, choque distributivo é quando a gente tem diminuição da distribuição do sangue. Por quê? Porque a gente tem uma vasodilatação sistêmica. Então, todos esses três aqui produzem esse efeito. No choque séptico, a gente tem uma infecção bacteriana que libera endotoxina. A gente vai ter a principal endotoxina que produz choque séptico, que é o LPS, né? Então, inicialmente, a pessoa tem uma sepse, né? Aquela toxina bacteriana que se espalha pelo corpo. E o choque séptico é uma evolução da sepse, tá? É uma consequência, é uma complicação, que é quando acontece esse problema circulatório, tá? É a sepse produzindo alterações cardiovasculares, quer dizer, produzindo choque. E aí a pessoa passa, né, ela estava com uma sepsemia inicial, não foi controlada, ela evolui para o choque séptico, tá? E o terceiro é o chamado choque neurogênico. O choque neurogênico, a gente vai ter um choque mais raro, né, de todos eles. A gente vai ter um trauma raquimedular. Então, geralmente é um trauma que acontece nas estruturas aqui, né, da medula espinhal, tá? Ou pode ser ósseo que vai levar a lesão de nervos que passam por aí, lesão de estruturas da medula espinhal. E aí ele produz essa vasodilatação, por quê, gente? Porque é aquilo que eu estava comentando com vocês. O tônus vascular ele vai ser mantido pelos nervos vasomotores, tá? Então, se eu não tenho o nervo funcionando bem, eu não vou ter esse tônus mantido. Eu cortei o fiozinho elétrico que produz essa vasoconstrição, né, que mantém esse tônus, e aí o vaso dilata. Tá? Ele deixa de receber o estímulo nervoso para se manter contraído, tá bom? E aí é interessante que nesse choque a gente não tem a compensação com aumento de frequência, tá? Porque a inervação que chega no coração também vai estar prejudicada, né? Inervação simpática. Então ele não é compensado. Então, ele pode ser bem grave, ele pode evoluir muito mais rápido do que os outros dois. Eu não tenho a compensação. Bom, gente, e o quarto, né, o quarto choque, o último que a gente vai falar, é o choque hipovolêmico, que é o choque mais comum. Eu deixei ele para o final para a gente falar de coisas a mais sobre ele, tá? Então é o seguinte, a gente vai ter, para ser considerado um choque hipovolêmico, geralmente o indivíduo vai ter uma perda sanguínea a partir, né, ele vai ter menos de 15 a 25% de sangue no corpo, né? Então ele vai ter uma redução expressiva desse volume sanguíneo, entre 15% a 25%, para evoluir para uma situação de choque hipovolêmico. A gente vai ver que existem vários graus de choque, eu vou comentar com vocês, desse tipo específico. Bom, então, em termos de fisiopatologia, hipovolêmico, hipovolume, menos volume, redução de volume sanguíneo, né? Então, o problema, ele começa com uma diminuição do volume de sangue. Então, esse aqui é que interfere no componente, no terceiro elemento que eu comentei com vocês, que é o volume, que é o sangue, né? Então, cardiogênico obstrutivo, coração. Distributivo, vaso sanguíneo. Hipovolêmico, volume, sangue. Então, tem uma queda de volume, essa queda de volume vai impactar no retorno venoso, né? Porque vai estar reduzido no sistema circulatório todo. Então, vai ter redução de retorno de sangue para o coração. Isso diminui a pré-carga, ou seja, o coração vai se encher menos, né? Portanto, ele vai se distender menos e, portanto, ele vai contrair menos. Então, a pré-carga leva ao inotropismo negativo, que é a queda da força de contração. E aí, isso aí vai produzir, a gente já viu nos outros. Aí a gente chega no elemento comum, né? Que a gente viu em todos os outros. Redução da fração de ejeção, redução do débito cardíaco, né? Que vai levar à hipoperfusão, tá? Então, quais são as causas de choque hipovolêmico, gente? A gente vai ter fatores internos que podem produzir. Então, é sempre fator que leva à redução do volume de sangue no organismo, tá? Seja o volume de sangue diretamente ou indiretamente, vai levar também. Então, a gente tem fatores internos e fatores externos. Os fatores internos que a gente pode considerar. Dano à parede vascular, que vai produzir o quê? Hemorragia, né? Então, a perda de sangue direta.
As queimaduras, a gente sabe que produz também hipovolemia. Você tem queimadura, geralmente você vai ter a formação daquelas vesículas de líquido no tecido queimado, ou seja, aquele líquido saiu da onde? Do vaso sanguíneo, né? Porque o edema, em geral, o acúmulo de líquido em tecidos ou em espaços, no terceiro espaço, você tem esse líquido sendo mobilizado do vaso sanguíneo. E aí você tem redução da volemia, do volume de sangue. Então, queimaduras, ascite, né, que é o edema abdominal, peritonite, então são o escape, a perda de volume para o chamado terceiro espaço, desidratação, né, o indivíduo que não está ingerindo líquido, ele tende a perder líquido e não repõe, ele vai reduzir volume, né? Os fatores externos, gente, então só exemplos. Trauma, né, então na produção de um trauma, você vai ter hemorragia, você vai ter queimadura, né? Uma cirurgia também, você tem dano à parede, né? Quando a hemorragia que não é produzida por fator externo, pode ser uma hemorragia produzida por um aneurisma, por exemplo. Diarreia e diabetes insípidos, tá? E diurese, né? Uma hiperdiurese vai levar a saída de volume também. Então é o seguinte, gente, choque hipovolêmico hemorrágico. Eu estou citando ele aqui, né, porque a principal causa de choque hipovolêmico é a hemorragia. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter graduações diferentes desse choque, tá? De acordo com a perda de volume. Então, eu fiz uma tabelinha aqui de classificação. Então, o choque hipovolêmico hemorrágico, ele vai ser classificado em 4 graus. Grau 1, 2, 3 e 4. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. No grau 1, é quando aquela perda de sangue é uma perda pequena, né? Então a gente vai ter aqui menos de 15%, um volume menor que 15% de perda, isso significa um volume menor que 750 ml, tá? Então é um choque mais leve. O 2, entre 15 e 30, então vai aumentando, ó, 750 a 1,5 litro. O 3, entre 30 e 40. E o 4 é o mais grave, acima de 40%, ou seja, mais do que 2 litros, tá? Aí a gente vê diferenças na manifestação dos sinais, né? No grau 1, a gente tem uma frequência cardíaca que ela não se altera, ela se mantém normal, porque a perda é pequena. Então a gente não tem aquela compensação toda acontecendo, né? Produzindo taquicardia, como a gente falou, que é um mecanismo compensatório. E é interessante que no choque hipovolêmico a gente vai ter a compensação tanto na frequência quanto na resistência, tá? No cardiogênico também, mas a frequência tende a falhar, né? Mas a resistência vai ser a maior compensação que a gente vai ter. A gente viu que no anafilático a frequência é uma grande, no anafilático, nos distributivos como um todo, a frequência cardíaca é a maior compensação. Então, no grau 1 a frequência não muda, no grau 2 a gente já começa a ter uma alteração, ó, fica maior que 100, no 3 maior que 120, no 4 maior que 140. Então a frequência vai aumentando à medida que o quadro vai ficando mais grave, tá? A frequência respiratória também tende a aumentar, né? No grau 1 a gente não tem alteração, fica normal. No 2 ela aumenta um pouquinho e ela vai aumentando progressivamente, tá? Isso porque como a gente tem redução da perfusão sanguínea, a gente tem redução da chegada do oxigênio, isso vai ativar quimiorreceptores que levam à ativação de centro respiratório, tá? A pressão arterial, ela fica normal no grau 1, né? Então, o choque hipovolêmico classificado como 1, ele é o mais tranquilo, né? Você não tem grandes alterações, porque o volume perdido, geralmente, ele é menor, né? No grau 2, você tem, grau ou classe, tá, gente, o pessoal chama, você tem redução da pressão, a pressão fica normal, ou o indivíduo tem uma hipotensão postural, tá? Só quando ele se movimenta, ele muda de posição, que ele apresenta, ele vai manifestar essa hipertensão, ó, desculpa, essa hipotensão. Então, hipotensão postural que a gente vai ter aqui. E no 3, a gente já tem uma hipotensão acontecendo, efetivamente, né? Ou seja, sistólica menor que 90 e diastólica menor que 60. E no 4, uma hipotensão grave, tá? Então, só vai piorando, ó. Além disso, uma outra coisa que é importante observar é o débito urinário. O débito urinário, no primeiro, não tem alteração, e nos outros a gente vai tendo o quê? Diminuição, tá? Porque a gente tem redução do volume sanguíneo no rim.
E aí o rim não tem como produzir urina, já que a urina é produzida a partir do sangue. Tá? Se a gente tem pouco sangue chegando lá, pouca urina vai ser produzida. E aí a gente tem o estado mental que também é alterado. Se eu tenho pouco oxigênio chegando no tecido cerebral, eu vou ter alteração de estado mental, né, gente? Então, você não tem muita alteração, no máximo o indivíduo fica um pouco ansioso, nervoso, né? No 2 ele fica ansioso, no 3 confuso, e no 4 ele já apresenta letargia por conta da hipotensão grave, né? E a reposição volêmica. Então, o choque hipovolêmico, para você fazer a reversão dele, né, tirar o indivíduo dessa situação, você tem que repor volume, tá? Então, no grau 1, o máximo que bota é cristalóide, e não precisa ser um volume muito alto, já que ele não tem uma perda tão expressiva assim. No 2, cristalóide também, né? O cristalóide, geralmente o pessoal usa o Ringer lactato, que é uma solução que você vai ter lá, água e eletrólitos, né, numa mistura com outros elementos, outros solutos, para você não ter alteração de osmolaridade plasmática, tá? Então, só faz reposição de volume. No grau 3, vai cristalóide e sangue, e aqui, como é ainda uma situação que é moderada, assim, né, moderada a grave, mas não está grave, esse sangue, geralmente, que é reposto, é do tipo específico do indivíduo. Tá? Então, se faz o exame e tal, e faz a reposição exatamente do tipo sanguíneo da pessoa. Agora, no 4, não há tempo para isso, porque a pessoa já perdeu muito sangue, ela está com uma frequência bem alta, está com uma hipotensão gravíssima, que isso aí vai acabar prejudicando todo o corpo, né? Então, geralmente é cristalóide e sangue, sem tipagem específica, tá? Geralmente, então, é O negativo, né? Não sabe o tipo, quando não sabe, tem que ser o O negativo, que serve para todo mundo. O que é o macete de prestar atenção para lembrar desses graus aí, né, de choque hipovolêmico? Você vai identificar que o indivíduo está com choque hipovolêmico pela apresentação dele, né? Você vai ver se ele está perdendo sangue, você vai ver sangue, ou se o indivíduo está com muito sudoreico, ou se ele está produzindo muita urina, se ele está queimado. Então, você vai identificar que é um choque hipovolêmico, né? E aí, os sinais clínicos para fazer a classificação contra o grau, geralmente, por exemplo, o grau 2 é uma pressão que chama atenção no grau 2 é a frequência maior que 100, né? Então, ele apresenta já uma frequência um pouquinho mais alta. No grau 3, o que caracteriza mais é a hipotensão. Você já tem uma queda acentuada da pressão, acentuada assim, já está hipotenso, como eu falei para vocês, menor que 90 de sistólica e menor que 60 de diastólica. E no 4, você tem a regrinha dos 4 aqui, ó, porque é tudo 4, né? Então a perda de volume é 40%, a frequência cardíaca acima de 140, né? Tudo 40, na verdade. E a frequência respiratória é maior que 40, tá? E aí você já sabe que é grau 4, né? Bom, gente, aqui o quadro clínico, só para a gente fazer um balanço da história aqui, que eu botei alguns sinais, tá? Que diferenciam esses choques todos que a gente falou, né? Os 3 aqui, né? E os distributivos aqui, ó, né? Por tipo. Então, estase jugular é um sinal importante que pode sinalizar choque, só que a gente não vai ter em todos eles. A gente vai ter principalmente naqueles que afetam o coração, tá? Já que o coração não está jogando esse sangue para frente, aquilo que a gente falou, a gente tem congestão venosa e esse sangue se acumula nas jugulares, que a gente consegue observar bem, já que a jugular ela está bem mais próxima à superfície, né? Na região do pescoço é mais fácil de identificar, mas a gente vai ter congestão venosa em várias veias, tá? A cor da pele também pode mudar, por quê? Por conta da compensação, principalmente nos vasos sanguíneos, né? Então, naqueles choques que a gente tem vasoconstrição compensatória por conta de simpático, a pele se apresenta pálida, ela perde cor. E naqueles que a gente tem vasodilatação, a pele vai ficar mais rosada, né? Bom, além disso, a gente tem também a alteração da temperatura da pele, também está relacionada com o vaso sanguíneo, né? Com a vasomotricidade. Então, geralmente, esses 3 aqui a gente vai ter pele fria, por quê? Vasoconstrição. Tem compensação simpática nos vasos. Os que sofrem o choque produzido pela vasodilatação, a pele geralmente se apresenta quente.
Mas depois, gente, tanto o anafilático quanto o neurogênico, né, o indivíduo tende depois a apresentar uma pele fria também, tá? Porque ele vai diminuindo cada vez mais a perfusão sanguínea, e aí tende a mudar e ficar pálida também. O séptico, só quando ele está naquela situação bem, bem grave, porque geralmente o indivíduo está com choque séptico, ele também está com febre, tá? Bom, a frequência cardíaca, a gente vai ter ela aumentada, né, como elemento compensatório, ela só não aumenta no neurogênico. Por quê? Porque o nervo está com problema, os nervos, né, estão danificados. Então, a compensação geralmente é nervosa, né, principalmente no coração. Vai ser através de nervo simpático. Então, é o único que a gente não tem alteração de frequência. Tá vendo? Foi aquilo que eu comentei com vocês. A gente não tem essa compensação, por isso que ele tende a evoluir mais rápido do que o anafilático e o séptico, tá? Mas ele é mais raro também. Então, tem isso. O débito urinário, ele diminui, né, em todos eles, porque a gente tem redução da perfusão sanguínea no rim, então ele tende a diminuir. Geralmente ele começa numa oligúria e depois ele evolui para uma anúria, ou seja, ausência total de urina, tá? O indivíduo não produz urina. A resistência vascular a gente tem como compensação, né, aumentando no choque principalmente cardiogênico, a gente vai ter esse aumento. A volemia sanguínea, a gente tende a aumentar também, porque no cardiogênico ele vai se acumular, né, em espaços, no hipovolêmico ele diminui, né, no anafilático e séptico, anafilático diminui e no séptico aumenta, tá? No anafilático a gente tem redução porque geralmente a gente tem edema, então o volume ele tende a se deslocar para o tecido. Bom, a pré-carga, a gente também vai ter alteração, que é aquela pressão ventricular, né? A gente viu no cardiogênico, a gente costuma ter aumento, no obstrutivo diminui, porque não está chegando sangue no coração direito, hipovolêmico diminui também, porque tem queda de retorno, todos os outros têm queda de retorno, só tem aumento de pré-carga no cardiogênico, tá? Nos outros todos a gente tem redução. E aí por isso que a gente pensa, quer dizer, aí quando a gente observa esses sinais, reposição volêmica no cardiogênico vale? Serve? Não, porque você já tem mais volume e você tem aumento de pré-carga. Se jogar mais volume no paciente, ele vai infartar ainda mais, o coração não vai aguentar. Já está infartando, né? E aí a gente tem os tratamentos baseados nesses sinais aqui, né? Então, no cardiogênico, angioplastia, porque geralmente é produzido por obstrução de coronária. O obstrutivo tem que tratar a causa, o que produziu o choque obstrutivo. Então, se for tamponamento cardíaco, tem que fazer a remoção desse líquido, né? Tem que botar um dreno, tirar o líquido que está dentro do espaço pericárdico. Se é um pneumotórax, tem que tratar o pneumotórax, quer dizer, resolver, vedar a caixa torácica. No hipovolêmico, repõe volume, anafilático, né? Adrenalina, oxigênio, que geralmente você tem broncoconstrição associado e tal, problema ventilatório. No séptico, tem que entrar com antibiótico, né? Droga vasoativa, oxigênio e volume também. E no neurogênico a gente tem que entrar com atropina, adrenalina e corticoide para estimular o coração, principalmente, né? Aqui um resumo, gente, que mostra um esquemaço assim que eu fiz, já tem tempo esse esquema, que mostra todos eles juntos, tá vendo? Produzindo as mesmas alterações, né? Então começa com uma queda mais discreta de PA, como eu falei para vocês, isso leva à redução do débito urinário, e isso tende a se agravar com uma queda cada vez mais acentuada da pressão arterial, que daí leva para a anúria, ou seja, a ausência de urina. E tudo isso, no final das contas, aumenta o quadro de acidose, né, o desenvolvimento de acidose no organismo, ou seja, a gente tem queda de pH. Porque pela urina a gente joga fora o quê? Hidrogênio. Então, além de não estar chegando oxigênio, a gente vai desenvolvendo uma acidose, isso vai perturbar o metabolismo celular, quer dizer, vai juntando cada vez mais, né? A gente entra num looping aí terrível. Aqui, gente, só para vocês, para a gente fechar assim, né, já estou quase acabando. A ideia, a gente tem que lembrar o seguinte, né, que a pressão arterial, que vai ser o elemento que vai, assim, levar para uma situação irreversível, né, quando a pressão cai, é que o quadro começa a ficar mais grave em qualquer choque, inicialmente. Por quê? Porque quando ela cai, significa que a compensação já não está rolando, já está falhando. A gente não tem mais compensação. Então, o corpo vai entrando em declínio. A situação vai ficando mais complicada. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que a pressão arterial, ela vai ser determinada pelo débito cardíaco e pela resistência vascular, tá? Ou seja, o componente cardio e o componente vascular, vaso sanguíneo.
Então, a gente viu aqui o seguinte, né? Que a gente vai ter os choques atingindo principalmente esses fatores, né? Esses três aqui, cardiogênico, obstrutivo e hipovolêmico, eles têm um efeito negativo em cima do débito cardíaco. A gente tem deficiência direta do débito, né? O débito que é atingido diretamente, porque você tem impacto direto no coração, né? O hipovolêmico, no caso, cai volume, vai cair o débito, lógico, né? O obstrutivo, a gente viu, prejudica principalmente o retorno venoso, né? E prejudica também depois o enchimento cardíaco no tamponamento. E o cardiogênico, a gente vai ter o coração com problema. Então, lógico, ele vai, a função dele prejudicada, ele vai prejudicar o seu parâmetro principal, que é o débito, tá? O distributivo vai ser o único que vai interferir diretamente na resistência vascular, né? Reduzindo essa resistência, seja vasodilatando. E aí, o que acontece? A gente, pensando nisso aqui, de uma forma bem resumida, a gente consegue imaginar quais são as formas de reverter. Então, geralmente, a reversão, a correção do problema, você vai tratar o que está prejudicado, tá? Então, se é o débito cardíaco prejudicado, que vai ser nesses três tipos de choque aqui, tem que entrar com alguma coisa que melhore esse débito, né? Então, geralmente é fármaco inotrópico, e no caso do choque hipovolêmico, a gente faz reposição volêmica. No cardiogênico, não, nem pensar, porque só vai piorar. A gente viu que é o único que tem pré-carga aumentada. Nos outros, geralmente, a reposição volêmica entra, tá? Então, a gente corrige o débito cardíaco, né? Aumentando a força de contração do coração, tá? Então, fármaco com efeito inotrópico positivo no órgão. E no caso do distributivo, né, a gente entra com fármacos que vão atuar em cima dos vasos, que são os fármacos vasoativos, principalmente a noradrenalina, que vai melhorar essa resistência vascular, né? Como você já tem, por exemplo, no distributivo, com um problema na resistência, a compensação geralmente é com o coração, tá? Vai ser o que vai segurar a onda, porque o vaso sanguíneo está lá, todo relaxadão. Então, quem vai segurar a onda é o coração. O sistema simpático ele vai acionar principalmente o coração para manter a pressão arterial. A compensação é cardíaca. Quando o problema é no coração, a compensação vai ser principalmente na resistência. Não que não tenha aumento de frequência, tem. Mas a resistência vascular vai ser o elemento principal, né? Porque a frequência, a gente sabe, o coração está com um problema de força, principalmente. Então, ele vai conseguir até produzir mais frequência, mas isso não vai ser suficiente para aumentar muito o débito. Então, a pressão ela vai acabar ficando estável naquele momento que ainda dá para segurar, produzindo vasoconstrição compensatória, tá? Então, só para entender, nessas situações aqui de choque, geralmente o fármaco vasoativo ele só vai ser utilizado realmente se você começa a ver uma queda acentuada da pressão arterial, porque daí você já tem falha na compensação. Mas antes disso, jamais, porque os vasos já estão contraídos. Se entrar com fármaco vasoativo, você vai produzir mais constrição. O que vai acontecer? Você vai reduzir ainda mais a perfusão nos tecidos, tá? Vai prejudicar mais, só vai piorar o quadro. Então, só entra, no caso desses três aqui, com esse tipo com fármaco vasoativo, quando a compensação vascular estiver deficiente, né? Não estiver acontecendo mais, estiver falhada. E mesmo assim com muito cuidado, né? Geralmente a noradrenalina é usada através de bombas de infusão, com muito cuidado, né? Você não faz administração local, porque isso vai produzir vasoconstrição naquele local que você administrar. Ele é muito potente, né? E aí um fármaco que eles usam muito também é a dopamina, porque ela tem efeito tanto inotrópico quanto vasoativo também. Enfim, aí tem várias opções, né? E aí a gente tem os estágios do choque, gente, já para fechar aqui, ó, que são três, como eu falei para vocês. A gente tem o primeiro, que é a compensação, onde você não tem muita alteração clínica, principalmente em cima de pressão. Você vai ter principalmente na frequência cardíaca, é um dos principais sinais, né? Além disso, o indivíduo com pele pálida e fria, suando frio, tá? Se queixando muitas vezes que está com sede. Então, isso é tudo compensação do organismo. Aí, o estágio progressivo é quando ele já começa a perder volume de urina, quer dizer, ele perder volume de urina. Quando ele começa a diminuir o volume de urina, ele começa a manifestar oligúria. Então, aqui R de insuficiência renal. Então, quando o volume de urina começa a baixar, significa que ele já está entrando no estágio crítico. Por quê, gente? Porque a urina é um meio da gente eliminar
tudo aquilo que a gente não precisa. Tudo eu não digo, porque o gás carbônico está por sistema respiratório. Agora, boa parte das coisas que a gente não precisa, ou que está em excesso, ou que produz toxicidade, é jogado fora do organismo através da urina, tá? E aí, se a gente diminui a formação desse material, a gente vai reter. Isso vai ficar preso dentro da gente. E aí isso vai produzir um monte de alteração. Vai perturbar pH, vai perturbar a osmolaridade, vai perturbar tudo. E o corpo faz isso por quê? Porque ele quer fazer a pressão subir. E isso vai acontecer principalmente quando a pressão está caindo. A pressão vai cair por quê? Porque eu não tenho mais compensação, né? Aí que ela começa a cair, aí o rim vai começar a falhar, ele vai formar menos urina, porque está passando menos sangue, e essa menor formação de urina também vai ser importante para reter líquido, para tentar fazer a pressão subir. E aí depois a gente tem o estágio reversível, que é sinalizado pela anúria, principalmente. Além da hipotensão, né? O quadro do sujeito vai se agravando, o estado mental dele também vai piorando, né? Ele pode até desmaiar por conta disso. E ele não produz mais urina nenhuma. Aí significa que o bicho pegou. Pegou mesmo, ele já entrou numa situação de irreversibilidade do quadro, não consegue mais reverter, tá? E aí tem que fazer de tudo para que não se chegue nesse ponto. Então, esse desenhozinho aqui, só para mostrar para vocês, essa queda do débito, que a gente viu que é comum em todos os tipos de choque, mas a gente tem também a queda da resistência, vão contribuir com a queda da PA. Né? Lembrando que a queda da resistência ela também contribui com a queda do débito. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem no choque, a gente tem danos no sistema cardiovascular, né? Então, o choque vai produzir dano em tudo que é tecido. Mas quando a gente vai ter, pensando no dano que ele produz no sistema cardiovascular, isso vai acentuar ainda mais o quê? A queda do débito. Então, no choque, a gente tem queda do débito, que danifica o sistema, o corpo todo. Dentre o corpo todo, a gente tem um coração. E aí a gente vai prejudicar o coração, que vai diminuir ainda mais o débito. Então, isso vai ser em qualquer choque, tá, gente? E aí, essa queda do débito vai produzir mais choque. Então, a gente vai retroalimentando. A gente entra nesse looping do mal total aí, né? E aí a gente vai ter um indivíduo indo para um caminho sem volta. Bom, gente, então era isso. Terminei por aqui. 1h30 quase, né? 1h20. Pronto, estou à Obrigada, disposição. professora. A aula foi ótima. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar no chat ou então perguntar no microfone, pode ficar à vontade. Tem uma pessoa com a mão levantada. O Alexandre pode ir perguntar. Boa noite, professora. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer pela aula, muito esclarecedora. Eu tenho dúvida numa situação específica. A gente imagina, no caso de um indivíduo, onde esse mecanismo de compensação, né, no choque séptico, no caso, ele começou a reter tanto líquido que aumentou em demasia essa volemia, né? E isso gerou pelo mecanismo ali de Frankenstein, gerou uma redução do débito, né? Como chegou muito volume, está saindo pouco, a fração de ejeção está diminuída. Só que essa volemia aumentada, ela conseguiu gerar uma congestão pulmonar, né? Então ele está com uma congestão pulmonar e ele está em choque, vasodilatação sistêmica, e ele está com uma fração de ejeção reduzida. No entanto, o índice de cardíaco dele está aumentado também, né? Por causa dessa volemia muito grande, muito aumentada. Nesse caso, a dobutamina ela seria interessante para o tratamento, para poder expulsar mais sangue e, consequentemente, diminuir essa congestão, ou a gente poderia utilizar a furosemida? Mas a minha dúvida é o seguinte: essa furosemida não ia causar uma venodilatação maior ainda? Boa pergunta. Nesse caso, usar a dobutamina é uma boa, porque daí você vai aumentar a força, né? Aumenta o inotropismo, e aí você impulsiona mais esse sangue. E a furosemida tem que avaliar bem a condição renal que ele está, né? Se ele Nesse caso em específico, ele estava, assim, ele estava em oligúria, né? Então dá pra gente pensar que ele estava retendo bastante líquido, é. mas a condição renal dele era normal, ele não tinha nenhum tipo de lesão ainda. Então sim, então é interessante entrar. Tanto então a Aí dobuta quanto a furosemida. isso, porque a dobutamina
ela vai produzir efeito no coração, e aí, nesse caso, também seria. Aí você entra com o diurético, mas também entra com o vasoconstritor, um vasoativo. Seria a Nora, no caso. Ele estava em uso de Nora também. Isso. Porque senão a pressão dele vai cair demais, né? Ele já está com uma vasodilatação, só que ele está com muito volume. Então tem que tentar tirar esse volume do organismo dele sem. Porque se não der o vasoconstritor, a pressão acaba caindo demais, né? Vai cair mais ainda. Ah, entendi. Produzir resistência, melhorar o débito. É isso aí, é esse conjunto aí de fármaco para tentar fazer a reversão. Ah, entendi. Muito obrigado, viu, professora? Nada, porque uma coisa leva a outra, né? Quando você melhora a performance cardíaca, você vai aumentar débito, então você vai aumentar a perfusão renal também, e aí você aumenta a excreção e vaso contrai, para não Então, deixar a se, pressão cair. então, se eu aumentasse, talvez, a força de contração com a Dobuta, eu também conseguiria reduzir esses efeitos de compensação, né? Aumentando a perfusão renal, talvez? Com certeza, com Entendi. certeza. Porque o que não pode é deixar o indivíduo nessa compensação, porque essa compensação só vai piorando, né? Só vai agravando e ela vai falhar. Porque ela vem para tentar manter a pressão. Só que a gente vê que ela vai mexendo com outras coisas que vão agravando, vão produzindo um feedback positivo, né? Aham. Então, quando você entra com medicamento, você interrompe a compensação. Ela para, não precisa mais. Entendi, professor. Muito obrigado. Nada. O Gustavo tá com a mão levantada, pode perguntar. Professora, boa noite. Queria agradecer também pelo esclarecimento, foi muito boa sua aula. E eu queria perguntar para a senhora se a cetoacidose ela seria uma consequência de um choque, por exemplo, um choque hipovolêmico, ou Uhum. se ele levaria ao choque hipovolêmico. Você tem aquela síndrome hiperglicêmica hiperosmolar que também leva ao choque hipovolêmico. Na cetoacidose, né, você também tem prejuízo circulatório, nas duas. Mas na síndrome hiperglicêmica, porque você vai ter o choque hipovolêmico por um excesso de urina, né? Você vai ter uma poliúria muito grande. E aí o indivíduo vai perder esse volume através dessa diurese, né? E aí só vai agravar, porque ele já está em estado ácido, né? Ele já está com acidose metabólica. E ele vai evoluir depois para uma redução de perfusão e vai levar à formação de mais ácido por conta da baixa oxigenação. E aí você vai ter mais ácido lático na jogada. E aí só vai piorando. Perfeito. Cetoacidose diabética, que a gente observa, né, uma complicação aguda, que a gente vê mais em diabético tipo 1, usuário de insulina, e nos indivíduos diabéticos tipo 2, você tem aquela síndrome hiperglicêmica hiperosmolar. Os dois produzidos por um excesso de glicose. A diferença é que num você tem acidose e no outro você não tem. Mas nos dois, ó, hiperglicêmica hiperosmolar, olha só. Então você tem primeiro um aumento volêmico pelo excesso de glicose no sangue, que leva ao aumento da poliúria, a formação, né, da poliúria, e depois você tem a evolução para uma hipovolemia. Isso mesmo. É uma causa de choque hipovolêmico. Obrigado, professor. Esclareceu bastante. Mais alguma pergunta, gente? Ó, bastante gente, né, Ana? Que bom. Sim. Tem muita gente, a aula tá aberta hoje também. E aí tem muita gente que não é da aula cardio. Eu acho que ninguém mais tem pergunta, professora. Não, gente, estão satisfeitos? A explicação foi muito boa, professora. Adorei os esquemas. Pois é, e eu fiz alguns, eu vi que depois, na hora de apresentar, uma setinha ficou fora, mas tudo bem, Não, mas vou estão muito arrumar bons. depois. Pois é, tentei resumir, né, dar de uma forma mais resumida e puxando a parte de fisiologia também de leve, assim.
É um tema que eu gosto muito, eu adoro esses distúrbios hemodinâmicos, no geral, eu gosto muito. Todos Uhum. eles. Mas então é isso, professora. Muito obrigada pela aula. Ela foi muito boa. Que bom, gente. Então é isso, Então gente. tá. Muito obrigada. Boa noite. Tenha um ótimo restinho de semana. Tchau, Então tá, gente. gente. Eu agradeço, viu, a atenção de vocês. Foi ótimo estar aqui com vocês falando sobre isso. Boa noite para todo mundo. Boa Até a noite. próxima, né? Até.